Olá, discípulos do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui agora eu vou compartilhar especialmente para você que está conectado na Igreja Batista Memorial da Ilha do Governador, uma igreja online e missionária. Você vai ser ativado pelo Espírito Santo e o seu cérebro vai passar por uma estimulação cerebral profunda. A palavra terapêutica de Deus vai dar uma lição ao seu cérebro de uma vez por todas. Se sente preparado? Vou aqui agora compartilhar a parte 5 da carta que escreveu o apóstolo Paulo aos Romanos, do seguinte significado: a depravação da sociedade gentílica, em Romanos, capítulo 1, versículos 18 a 23, parte 1 de 2. Ouça atentamente. A queda não trouxe apenas arranhões à humanidade, mas ruína, destruição e morte espiritual. O homem não precisa apenas de cosméticos para melhorar sua aparência. Ele precisa de ressurreição para levantá-lo da morte. O problema do homem não é metafísico, mas moral. O homem está sob a ira de Deus, por isso precisa de salvação. O homem precisa de um Salvador real, pois está sobre a ira real de Deus. Depois que o apóstolo Paulo apresentou o tema da carta aos Romanos, em Romanos capítulo 1, versículo 16 e 17, falando do Evangelium, ele passa a ressaltar agora a necessidade do Evangelium, em Romanos capítulo 1, versículo 18 a 23. O apóstolo Paulo argumenta de forma irrefutável que tanto os gentios como os judeus são absolutamente culpados diante de Deus. Ambos pecaram, estão separados ou destituídos da glória de Deus. Os gentios pecaram contra a revelação natural e os judeus pecaram contra a revelação especial. Ambos, judeus e gentios, precisam de igual forma ser salvos e ambos só podem ser salvos pela fé em Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. Eu quero que você se lembre disso. O texto em apreço de Romanos capítulo 1, versículo 18 a 32, não é apenas uma radiografia da sociedade gentílica dos dias do apóstolo Paulo. É um sombrio quadro do mundo pagão e ainda mais um diagnóstico sombrio da condição do homem contemporâneo. A humanidade toda está moralmente arruinada. Eu vou chamar a sua atenção aqui agora para alguns pontos teológicos. Se sente preparado ou preparada para ouvir? Em primeiro lugar, o apóstolo Paulo rechaça a teoria de que o homem é naturalmente bom. O pensador francês Jean-Jacques Rousseau estava
rotundantemente equivocado quando postulou que o homem é essencialmente bom. O mal não está apenas nas estruturas sociais. O mal não é apenas um subproduto do ambiente. O coração do homem é a fonte poluída da qual jorra aos borbotões toda sorte de sujeira e maldade. O caos infernal da sociedade é apenas um reflexo da malignidade do corrupto coração humano. O mundo gentil é descrito pelo apóstolo Paulo como um antro de vícios, em Romanos, capítulo 1, versículo 24 a 32. Em segundo lugar, o apóstolo Paulo rejeita a ideia de que o maior problema humano é a falta de conhecimento. O problema do homem não é a ignorância da verdade do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, mas abafar e sufocar essa verdade. Não é o desconhecimento involuntário da verdade do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, mas a rejeição consciente dessa verdade. Deus se revelou ao homem, mas ele sufocou este conhecimento, banindo Deus deliberadamente de sua vida. A boa criação de Deus rebrilha para dentro de cada consciência, de modo que cada um poderia ser grato. O homem não vive numa caverna escura. A criação é testemunha de Deus. A natureza revela conhecimento. Há uma voz que é ouvida onde quer que os seres humanos vivam, estejam eles com ou sem a Bíblia. É a voz da criação. Salmos capítulo 19, versículo de 1 a 3. Mesmo aqueles que não dispõem da Bíblia têm conhecimento suficiente de Deus a ponto de serem indesculpáveis. A Bíblia diz: eu acredito. Em terceiro lugar, o apóstolo Paulo repudia a falsa mensagem de que o homem tem apenas necessidades imediatas. A pregação contemporânea apresenta uma falsa visão da queda, do pecado do homem e da salvação. A visão bíblica de que o homem está morto em seus pecados e delitos e vive prisioneiro da carne do mundo e do diabolos não é mais proclamada com urgência na maioria dos púlpitos. A pregação contemporânea mostra que o homem tem algumas necessidades imediatas e temporais, mas não está perdido. A Bíblia, porém, diz que o homem é um ser rebelado contra Deus. A Bíblia, porém, diz que o homem está debaixo da ira de Deus e sob o seu castigo temporal e eterno. Essa é a condição de toda a humanidade. Romanos capítulo 3, versículo 23. O estado dos povos é descrito pelo apóstolo Paulo como completamente sem esperança. Em quarto lugar, o apóstolo Paulo rejeita uma evangelização que não trate do núcleo do problema humano. Floresce no meio evangélico uma mensagem focada nas necessidades imediatas do homem, cura e prosperidade e dos pretensos direitos desse homem.
Os púlpitos massageiam o ego dos pecadores, tornam-se divãs eivados da psicologia da autoajuda. O homem perdeu a consciência do estado de rebeldia contra Deus. Com isso, a igreja perde o fervor missionário e passa a pregar apenas em panaceia, sem tocar no âmago do problema humano que é o pecado. Eu quero que se lembre disso. Vou compartilhar agora 4 estágios teológicos do mundo gentil culpado diante de Deus. Primeiro, inteligência, Romanos 1, 18 a 20. Segundo, ignorância, Romanos 1, 21 a 23. Terceiro, imoralidade, Romanos 1, 24 a 27. E quarto, impenitência, Romanos 1, 28 a 32. Isso tem a ver com revelação, rejeição e retribuição. Guarde essas palavras em sua mente e em seu coração. Ouça agora a revelação, Romanos 1, 18 a 20. O apóstolo Paulo não se constrange de discorrer sobre a ira de Deus. O apóstolo Paulo não está preocupado em ferir os melindres dos mais sensíveis. Assim como a justiça de Deus se revela no Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, a ira de Deus se revela desde o céu contra toda impiedade e perversão humana. Deus não é indiferente ao pecado, pois este é uma afronta à sua santidade, um assalto direto à sua majestade. Assim, a ira de Deus é uma expressão que indica o justo derramamento do desfavor divino sobre o pecador. A ira de Deus não é incompatível com o seu amor. Ao contrário, é uma expressão do seu amor. É justamente porque Deus nos ama verdadeira, séria e fielmente que Deus está irado com o homem em sua pecaminosidade. Entretanto, o pleno significado da ira de Deus não deve ser visto nas desgraças que acontecem aos homens pecadores no decorrer da história. A sua realidade só é verdadeiramente conhecida quando vista na sua revelação no Getsemane e no Gólgota. Você sabia? Vou destacar pontos teológicos. Se prepare para ouvir atentamente. Primeiro lugar, a ira de Deus é justa por causa da forma injusta que o homem se relaciona com a verdade. Romanos, capítulo 1, versículo 18. A ira de Deus se revela apocaliptum do céu contra toda impiedade, assebeia e perversão adíquia dos antropós que detêm a verdade aletheia pela injustiça adíquia. Romanos, capítulo 1, versículo 18. A ira de Deus, orgitheos, não é destempero emocional. A ira de Deus, orgitheos, não é explosão de raiva. A ira de Deus, orgitheos, não está eivada de caprichos.
A ira de Deus, orgeteos, não deve ser concebida em termos de explosões de ódio aos quais a ira em você está frequentemente associada. A ira de Deus, orgeteos, é sua santa repulsa ao mal. A ira de Deus, orgeteos, é seu desprazer dinâmico contra o pecado. A ira de Deus, orgeteos, é a reação da santidade divina à impiedade e rebelião do homem pecador. A ira de Deus, orgeteos, consiste na santa reação do ser de Deus contra aquilo que é contrário à sua santidade. Não se deve associar a ira de Deus, orgeteos, a nenhuma ideia de humana paixão, fraqueza ou vingança. Você não deve perder de vista o universal amor de Deus. A ira de Deus, orgeteos, é em verdade o reverso do divino amor. Assim, no conflito moral, o contrário de ira, hoje não é amor, mas neutralidade. Você sabia? Vou explicar de modo dinâmico essa verdade teológica. A ira de Deus, orgeteos, se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. A ira de Deus, ouça agora a dinâmica da ira de Deus. O verbo revelar-se está no presente contínuo e isso significa que a manifestação da ira de Deus, orgeteos, é contínua. O pecado atrai a ira de Deus. Foi assim no dilúvio, na destruição de Sodoma e Gomorra, nas pragas do Egito, em todas as visitações da orgeteos, da ira de Deus na história humana. A revelação da ira vindoura nos tempos finais é antecipada pela revelação do mesmo princípio na vida corrente do mundo. Eu quero que você guarde essas palavras em suas mentes, em seus corações. Você vai ouvir agora a origem da ira de Deus, orgeteos, Romanos 1,18. A ira de Deus se revela desde o céu. A ira de Deus, vem de cima, do trono daquele que governa moralmente o universo e não pode tolerar passivamente o mal. A história é o palco da manifestação dessa ira contínua de Deus, por ser procedente do céu, da cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, o trono de Deus. A ira de Deus é ativa. Você sabia? Você vai ouvir agora. A causa da ira de Deus, Romanos 1,18. A causa da ira de Deus é a impiedade e perversão dos homens. A impiedade acebeia se refere ao relacionamento com Deus e a perversão dos homens se refere ao relacionamento com os homens. Impiedade acebeia é rebelião contra Deus. Perversão adíquia é rebelião contra o próximo. Impiedade acebeia é a quebra da primeira tábua da lei. Perversão adíquia é a queda
da segunda tábua da lei. A impiedade, a sebeia, diz respeito àquela perversão de natureza religiosa, ao passo que perversão adíquia se refere àquilo que tem caráter moral. A primeira, impiedade, a sebeia, pode ser ilustrada pela idolatria. A segunda, perversão adíquia, pela imoralidade. A impiedade e a sebeia para com Deus resulta em injustiça para com os homens. A impiedade, a sebeia, se refere à violação dos 4 primeiros mandamentos, e a injustiça adíquia a violação dos 6 últimos mandamentos. Porém, mais verossímil é que as duas palavras sejam empregadas como 2 expressões para a mesma coisa. Você sabia? Ouça agora o alvo da ira de Deus. Romanos 1,18. A ira de Deus, hogeteos, se revela contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Por causa da impiedade e da perversão, os homens sufocam e abafam a verdade. Todo pecado é uma resistência deliberada a Deus. A palavra grega katexon significa matar por afogamento. Os homens com inumeráveis maldades martelam contra esse saber, prendendo-os no porão de sua consciência, não permitindo que se erga. Você sabia? Em segundo lugar, a ira de Deus, hogeteos, é justa por causa da forma consciente que o homem rejeita a revelação divina. Romanos 1, 19 e 20. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Romanos 1,19. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Anapologetos. Romanos, capítulo 1, versículo 20. Vou chamar a sua atenção para algumas verdades teológicas solenes. Primeiro, o homem só pode conhecer a Deus porque este se revelou. Romanos 1,19. O conhecimento de Deus não é fruto da lucubração humana, mas da própria revelação que Deus faz de si mesmo. Segundo, a revelação natural é suficiente para mostrar a majestade de Deus. Romanos 1,20. O homem tem a verdade porque Deus se revelou na natureza. A criação é uma manifestação visível do Deus invisível. A criação ou revelação natural fala sobre os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua divindade. As obras visíveis da criação de Deus manifestam suas perfeições invisíveis. Deus deixou sobre a sua obra criada
as impressões digitais de sua glória que se torna manifesta a todos. Deus é distinto da criação. Deus não se confunde com as coisas criadas. O panteísmo, portanto, é uma falácia. De igual forma, concluímos que Deus é soberano, uma vez que trouxe à existência as coisas que não existiam. O universo não é fruto de geração espontânea. O universo não pariu a si mesmo. O universo foi criado. O universo não é resultado de uma explosão cósmica, uma vez que a desordem não produz a ordem, nem o caos produz o cosmo. O universo não é consequência de uma evolução de bilhões e bilhões de anos. Antes, o universo é obra de Deus e arauto de Deus. O rei Davi disse em Salmos capítulo 19, versículo 1, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Todo o cosmo é um testemunho eloquente da existência de Deus. A autorrevelação de Deus por meio das coisas que foram criadas tem 4 características básicas. Primeira, ela é universal ou geral, se destina a todo mundo em todos os lugares. A autorrevelação de Deus por meio das coisas que foram criadas tem 4 características básicas. Segunda, ela é natural, se deu pela ordem natural. Nisto, ela se opõe à sobrenatural que envolve a encarnação do Filho de Deus, Cristo Jesus, e a inspiração das Escrituras. A autorrevelação de Deus por meio das coisas que foram criadas tem 4 características básicas. Terceira, ela é contínua, pois vem desde a criação do mundo e continua dia após dia, noite após noite, ao contrário da final que a completa em Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, e nas Escrituras. A autorrevelação de Deus por meio das coisas que foram criadas tem 4 características básicas. Ouça a quarta. Ela é criacional, revelando a glória de Deus por intermédio da criação. Do que se opõe é revelação salvadora que manifesta a graça salvadora de Deus em Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. Você sabia? Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo cosmos, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Paulo diz em Romanos 1:20, e eu acredito. Terceiro lugar, C. A revelação é suficiente para tornar o homem indesculpável perante Deus. Romanos 1:20. Mesmo que a revelação natural não seja suficiente para salvar o homem, é suficiente para responsabilizá-lo. Todos os homens são indesculpáveis perante Deus, porque a verdade de Deus tem se manifestado a eles
tanto na luz da consciência como no testemunho da criação. Os homens não poderão fazer apologia em seu próprio favor. Ninguém poderá dizer a Deus no dia do juízo: ah, eu não sabia que o Senhor existia, não sabia que o Senhor é Criador do universo. O próprio mundo é descrito pelo termo cosmo, que significa ordem, implica desígnio por parte do Criador Deus. Aqui cai por terra a teoria do índio inocente, dos povos remotos que estão em estado de inocência. Não é essa a teologia do apóstolo Paulo. Todos os povos são indesculpáveis diante de Deus. Eles pecam contra Deus conscientemente. Eu quero que você se lembre disso. O apóstolo Paulo está dizendo que o ateísmo é uma grande tolice, é uma demência espiritual. Ninguém nasceu ateu. Na verdade, esse conhecimento de Deus é sufocado. Os ateus se fazem assim. O ateísmo não é uma questão intelectual, mas moral, espiritual. O pecado é sempre um assalto à verdade, isto é, a verdade fundamental de Deus como Criador, Redentor e Juiz. Ouça agora a rejeição, Romanos 1, 21 a 23. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Romanos 1, 21. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. Romanos 1, 22. E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Romanos capítulo 1, versículo 23. A Bíblia diz, eu acredito. O apóstolo Paulo traça os passos pelos quais o mundo pagão descambou do conhecimento do verdadeiro Deus à idolatria mais degradada e abstrusa. Vou compartilhar aqui agora 4 pontos teológicos específicos. Em primeiro lugar, conhecimento suficiente. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, Romanos 1, 21. O problema do homem não é a ausência do conhecimento de Deus, mas a negação de Deus. O homem possui suficiente conhecimento da verdade para garantir ser descrito como tentando abafá-la. O homem tem conhecimento suficiente, mas sufoca esse conhecimento. O homem quer tirar Deus do seu caminho, eliminar Deus do seu pensamento, banir Deus da sua vida. O homem tem conhecimento suficiente de Deus para torná-lo indesculpáveis. A Bíblia diz, eu acredito. Em segundo lugar, rejeição consciente. Não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios. Geologismos, Romanos 1, 21. Em princípio, o pecado humano é pecado por omissão, um duplo não.
os acusa. Eles não glorificaram a Deus, nem lhe deram graças. Portanto, no começo não está o dizer não, mas o não dizer. Quando os homens rejeitam a verdade, abraçam a mentira em seu lugar. A ausência da verdade sempre assegura a presença do erro. O homem rejeita conscientemente o conhecimento de Deus de duas formas. Primeira forma, deixando de glorificá-lo por quem ele é. O homem devia olhar para a natureza e ver nela a glória de Deus. Deixar de reconhecer os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua divindade nas obras da criação é privar Deus da sua própria glória. Glorificar a Deus como Deus não é. Glorificar a Deus como Deus não é aumentar a glória de Deus. Significa meramente atribuir a Deus a glória que lhe pertence como Deus, ou seja, dar a Ele nos pensamentos, afetos e devoção o lugar que lhe é devido em virtude das perfeições que a própria criação visível manifesta. Consegue entender isso? Atribuir a criação ao acaso é despojar Deus de sua majestade, porquanto quando os povos pagãos, seja nos grandes centros urbanos, seja nas selvas mais remotas, dão glória aos seus ídolos, não fazem isso de forma inocente. Trata-se de uma rebelião deliberada. Guarde isso em sua mente. O homem rejeita conscientemente o conhecimento de Deus de duas formas. Segunda, deixando de agradecer-lhe pelo que fez. Glorificamos a Deus por quem Ele é e damos graças a Deus por aquilo que Ele faz. A criatura deixa de ser grata para ser ingrata. Deus criou a terra e a encheu de fartura. Deus deu ao homem vida, saúde mental, emocional, espiritual e física. Deus deu ao homem pão, as estações e tudo mais para o seu aprazimento. Contudo, a resposta do homem a todo esse bem é uma consciente e deliberada ingratidão. Quer saber qual é a razão dessa rejeição consciente? Tudo começa na mente. Os homens se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, dialogismos. O homem começou a pensar e tirou Deus como referência do seu pensamento. O homem começou a refletir e tirou Deus como fonte de todo bem. O homem começou a criar as suas próprias hipóteses e muitas filosofias foram inventadas. O homem tornou-se o centro e a medida de todas as coisas. Não havia mais espaço para Deus. O resultado é que nesse vazio de Deus, o raciocínio do homem tornou-se nulo. Eu quero que você se lembre disso. Vou compartilhar 4 pontos teológicos específicos. Em primeiro lugar, conhecimento suficiente.
Em segundo lugar, rejeição consciente. E agora, em terceiro lugar, comportamento inconsequente, obscurecendo-lhes o coração insensato. Romanos 1:21. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. Moraio. Romanos 1:22. O que começa na mente vai para o coração. O raciocínio errado leva o coração às trevas. Quando o homem perde o conhecimento de Deus, perde a referência de santidade. Não sabe mais de onde vem nem para onde vai. Torna-se totalmente louco e demente, mental, emocional e espiritual, não compreendendo a si mesmo, o mesmo universo em que vive. Um raciocínio nulo gera um coração obscuro. Uma mente sem Deus produz uma vida de trevas. Banir Deus deliberadamente da vida desemboca no obscurantismo moral, na loucura mais consumada. Essa é uma situação hedionda em que os homens se meteram. Você sabia? Eles achavam que deixar Deus de fora seria um ato de sabedoria, mas o apóstolo Paulo diz que essa é a mais consumada loucura e demência mental, moral e espiritual. Tal obscurantismo indica embotamento mental, desespero emocional e depravação espiritual. Essa é a divina estimativa dos mais orgulhosos filósofos da Grécia e de Roma e de toda a blasonada sabedoria do Eufrates e do Nilo. Ainda hoje, a mais obtusa infidelidade pode coincidir com as mais deslavada presunção. O moderno sábio adora-se a si mesmo. Em quarto lugar, idolatria irreverente. E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Romanos 1:23. Aquilo que começou na mente e desceu ao coração deságua na religião. A pretensa sabedoria humana de rejeitar o conhecimento de Deus e mudar a glória do Deus incorruptível em imagem de homens, aves, quadrúpedes e répteis é a mais tosca loucura, o nível mais baixo da degradação espiritual. Em seu pensamento, os seres humanos reduzem Deus a duas pernas, depois a quatro patas e, finalmente, a rastejar sobre o ventre. E em todo o tempo eles se dizem sábios, partindo da adoração do Deus vivo e verdadeiro, a humanidade gradualmente desceu à idolatria e ao fetichismo. Se o homem não agrada o Deus verdadeiro, adorará um Deus falso, mesmo que ele próprio tenha de confeccioná-lo. A mente humana nunca é um vácuo religioso. Se houver a essência, se houver a ausência do que é verdadeiro, sempre haverá a presença do que é falso. A razão separada da fonte de luz conduz os homens a um delírio de inutilidade. Ainda hoje,
muitos religiosos alegam invocar seu Deus por meio de imagens, afirmando que eles não se curvam à imagem em si. Arão fez um bezerro de ouro, mas não tinha a menor intenção de levar o povo a adorar a imagem. Ele, Arão, disse: amanhã será festa ao Senhor. Êxodo 32:5. O bezerro era simplesmente um auxílio à devoção, mas o julgamento de Deus a respeito foi muito diferente. Em Horebe fizeram um bezerro e adoraram o ídolo fundido, e assim trocaram a glória de Deus pelo simulacro de um novilho que come erva. Salmo 106, versículo 19 e versículo 20. Aqueles que se recusam a render culto a Deus e não sentem prazer em prestar-lhe obediência são comumente os autores das teorias e crenças errôneas tão populares quanto vazias e obscuras. O apóstolo Paulo descreve os muitos deuses egípcios, bem como o panteão de deuses gregos e romanos. No berço onde nasceu a filosofia, o povo estava mergulhado no obscurantismo. O apogeu da filosofia grega não passava de um tempo de ignorância. Atos 17:30. A idolatria é uma rebelião contra Deus. Substituir o Deus incorruptível por criaturas corruptíveis e prostrar-se diante de obras das próprias mãos não é perverter o culto perverter o culto divino e desonrar a Deus. A hediondez da idolatria pode ser notada não apenas na imoralidade que engendra, mas no fato de que ela caricatura e falseia a Deus. Como se sente ao ouvir tudo isso? Se sente que está em pecado, em rebelião contra Deus? No momento de decisão em Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, sua alma é salva, seu destino é selado e muitos benefícios advirão. A solução para a sua alma é Jesus Cristo. Só Jesus Cristo salva em todos os níveis e sentidos que se pode pensar ou imaginar aqui e agora. Venha rapidamente entregando sua alma para Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, enquanto você respira o ar da graça de Deus, enquanto você tem oportunidade. Vai chegar um dia e será tarde demais.